Olá pessoal, aqui é Pablo Farias, corretor de imóveis aqui na Flórida. E hoje eu vou dar seguimento à série que nós começamos na semana passada, que chama América Sem Máscaras, tá? Eu tô caminhando aqui nesse centrinho aqui da cidade de Winter Garden, porque a família que eu vou estar entrevistando hoje é uma família que eles se encantaram com essa cidadezinha. Você vai ver algumas imagens dessa cidade. Essa família se encantou com essa cidade e há mais ou menos um ano atrás eles compraram de mim um imóvel aqui nessa cidade e estão felizes aqui, né? E eu vou estar conversando com eles sobre o processo de adaptação, como foi vir para os Estados Unidos, as maiores dificuldades, os pontos positivos, algumas experiências. É lógico que esse vídeo não dá para tratar todos os assuntos, né? Isso é bom deixar claro, a gente vai tentar abordar muita coisa legal, mas não dá para tratar todos os assuntos, tá? Eu espero que vocês gostem. Os próximos vídeos eu vou estar conversando com advogados, vai ter muita coisa legal. Vai ser uma série de 10 vídeos, esse América Sem Máscaras. Compartilhe, curta o vídeo, né? Mostre para as pessoas que têm interesse de vir para os Estados Unidos, para elas conhecerem de fato como são as coisas aqui, tá? Eu espero que vocês gostem e até daqui a pouquinho eu vou estar com a família entrevistando. Olá pessoal, estou aqui com a família que eu falei para vocês que ia fazer um vídeo hoje, Cláudio e Amara. O Cláudio eu conheci ele através de um amigo que indicou ele para mim e ele começou a procurar imóvel aqui nos Estados Unidos. A ideia dele foi mudando conforme ele foi conhecendo o país, né? E o Cláudio hoje não só um cliente, mas também virou um amigo. Ele e a sua esposa, a sua família, até a Duda também já virou uma querida da família, né? E hoje eu escolhi conversar com eles porque há um ano nos Estados Unidos eu acredito que dá bastante experiência para quem está querendo fazer essa transição Brasil-Estados Unidos. O Cláudio ele vai falar um pouquinho sobre ele, e a Mara também, mas são pessoas que tinham uma vida bem estruturada no Brasil, mas decidiram de tomar um novo rumo na vida deles, na família deles, né, de vir para os Estados Unidos. Cláudio, se apresenta para o pessoal aí do canal, né, e Amara. Bom dia pessoal, meu nome é Cláudio Moreto Silva, sou de Belo Horizonte, tenho 45 anos, em breve 46. Depois de 25 anos de carreira profissional na área executiva no Brasil, eu e minha família nós tomamos a decisão de mudar para os Estados Unidos no objetivo de ter melhor qualidade de vida. E o objetivo está sendo alcançado. Bom dia, meu nome é Amara, tenho 43 anos e a nossa opção foi vir para cá para poder conhecer mais sobre a língua, estudar um pouquinho mais sobre a língua e conhecer também outro país, outras culturas e ter uma qualidade de vida melhor. E esse casal tem também um filho que é o Matheus, né? Um menino muito bom. O Matheus está com 11 anos, né? Vai fazer 11. Semana que vem. Semana que vem Matheus faz 11 anos. E Matheus já está estudando aqui na escola local. Foi muito bem recepcionado na escola. Isso é um outro medo dos brasileiros. Na sua experiência, como é que foi a adaptação do Matheus para a escola americana? Porque muita gente diz que há discriminação por ser brasileiro. Você pode dizer um pouquinho o que o Matheus relatou para vocês na questão de adaptação no colégio? Como é que ele foi recepcionado pelos professores? Bom, para começar eu acho interessante nós entendermos como o americano vê as crianças no seu próprio país. A criança nos Estados Unidos é o bem mais precioso que o americano tem. Independente de ser imigrante, independente de ser cidadã, ela é o bem mais precioso. Então isso é muito interessante até nós brasileiros aprendermos com eles, porque aonde tem criança o cuidado é extremo. Até no ônibus, né, Cláudio? Por exemplo, aqui o ônibus vem pegar a criança na porta da sua casa e tem um sinal de pare, onde quando esse sinal abre e as luzes começam a piscar, carro em nenhuma direção pode passar. Exato, e não precisa se aproximar do ônibus não. Não. De longe você viu a placa do ônibus abrindo e as setas piscando, você tem que parar onde você está, não tem que se aproximar. E só pode começar a mover os carros depois que o ônibus descer a placa, e normalmente o motorista do ônibus ele só vai fazer isso
depois que não tem criança nenhuma mais na rua. Então esse cuidado é maravilhoso. Quando você vai, por exemplo, buscar o Matheus no colégio, eu tenho certeza que você deve ver policiais ali coordenando o trânsito, de forma como que ninguém passe rápido em frente à escola. O cuidado, como você diz, é muito grande. Mas essa adaptação, o que o Matheus relatou para vocês da adaptação? Olha, o Matheus não teve problema nenhum de adaptação. Com 3 para 4 meses ele ganhou um diploma de melhor amigo da classe dele. Muito bom. Então isso foi uma surpresa pra gente. No início o Matheus não falava inglês, tinha um inglês da própria escola, que era muito bom, mas ele não tinha um inglês aprofundado. E ele se adaptou muito bem. A diferença da escola que nós sentimos, da escola americana para a escola brasileira, que aqui as melhores escolas são do governo. Ao contrário do Brasil, que as melhores escolas são particulares. Então não se paga nada, mas em contrapartida você tem pessoas de todas as classes sociais. Né? Isso para o brasileiro é um problema, para o americano isso não é um problema. Porque não existe uma diferença muito grande entre a pessoa que está numa classe média baixa para uma classe média alta. Exatamente. Aqui é bom que todos entendam que, são palavras até suas mesmo, onde uma pessoa, um faxineiro almoça, o presidente da empresa daquele faxineiro almoça. Então todos aqui têm condição de frequentar todos os lugares de uma forma bem tranquila socialmente e financeiramente. Está acessível a todos, os melhores restaurantes, as melhores casas noturnas, os melhores entretenimentos estão disponíveis a todos. Isso é um fator que agrada muito os brasileiros, né? E como eles falaram, o Matheus não teve dificuldade nenhuma para poder se adaptar e fez amizades ali sem problema nenhum, né? A língua também era um medo, acredito até que da mãe. A mãe é sempre mais protetora, mas a língua é um medo, né? E com 3, 4 meses o Matheus já estava se comunicando muito bem. Eu já escutei o Matheus falar inglês, já está falando inglês muito bem. Melhor que os pais. Melhor que os pais. Hoje ele já troca o português pelo inglês, ele esquece algumas palavras em português. O importante também, se você vir para a América, não deixar de cultivar sempre o português, para a criança ter 2 línguas sempre, né? Isso é muito bom. Mas, Cláudia e Amara, né? Você que era um executivo no Brasil e trabalhou para grandes empresas, e você é formado em? Sou formado em administração de empresas e fiz engenharia civil também. Engenharia civil. Então é uma pessoa que tem bastante formação, é uma pessoa culta, né? Não um leigo, né? Chegando aqui nos Estados Unidos, o que mais que foi de positivo, de mudança para sua família? O que mais que, quando você chegou e depois que você se estabilizou, a gente fechou a casa, você comprou a sua casa, e o que quando você sentou com a sua família, você falou, poxa, isso fez realmente a diferença na vida da minha família? Para que você tome a decisão de mudar do seu próprio país, você tem que estar realmente incomodado com a situação do país que você vive, do seu país natal. Nós estávamos muito incomodados com a situação do Brasil. Tivemos vários assaltos à mão armada, nós não tínhamos segurança, por mais que morássemos num bairro muito bom lá em Belo Horizonte. Morávamos nesse bairro há 40 anos, então a gente conhecia todas as pessoas. Mas a coisa chegou num estado realmente de degradação muito grande, que isso nos tirou a paz e a alegria de viver. Então acho que nesse momento é o momento que você começa realmente a pensar em mudar ou de cidade, ou de estado, ou até mesmo de país. O que nos levou realmente a tomar essa decisão da mudança foi mais mesmo na questão de segurança, qualidade de vida. Liberdade, né? Liberdade. É uma coisa que você até me relatou, que seu filho não sabia andar de bicicleta. Uma criança com 10 anos de idade, morando numa cidade que é bem arborizada, porque Belo Horizonte é uma cidade bonita, arborizada, com bastante montanha. E quando a gente era criança, a gente tinha um pouco mais de liberdade, até por menos assaltos do que o que existe hoje no Brasil. Né? Meu filho, nós morávamos num prédio e ele não podia descer sozinho para a garagem. Medo de bala perdida, medo de sequestro, né, de um assalto. Então a Yamara tinha pânico de deixar o Matheus sair, nem na padaria, nós morávamos numa praça que tinha uma padaria do outro lado, nem na padaria o Matheus podia ir. Uma coisa que eu percebi no Cláudio e na Yamara quando chegaram aqui, o semblante dos dois era muito acelerado, né? Então eu via a Yamara e via o Cláudio e via pessoas aceleradas, porque no Brasil é isso, é um clima muito acelerado, né? Se é 10 da noite, por exemplo, você não pode parar seu carro em todo sinaleiro, né?
Você tem que passar direto. Então isso é um clima acelerado. Eu brincava sempre com eles e falava, gente, vocês têm que desintoxicar da cultura e da forma que você vivia no Brasil, né? Então eu acredito que um dos pontos principais para você sair do país, do Brasil, foi segurança e liberdade com qualidade de vida, não é isso? O Brasil, ele é um país maravilhoso, as pessoas são maravilhosas, mas o Brasil vai precisar de um tempo para se recuperar. Né? Ele está passando por um momento muito difícil agora e que realmente nós não estamos vendo, digamos assim, na nossa geração, uma recuperação curta. Vai demorar um tempo. E isso em todos os aspectos. O aspecto de segurança, de educação, a parte na economia, até mesmo na divisão das classes sociais, as coisas são muito confusas. Entendi. Na questão de segurança, é interessante que o Cláudio comprou uma casa, né? E uma casa no terreno isolado. A primeira barreira começa porque não tem muro aqui, né? Não tem muro, e na porta dos fundos dele tem uma tela onde essa tela não pode ser trancada, né? Não existe um cadeado. E aí depois dessa tela tem uma porta de vidro, onde essa porta de vidro, um simples tijolo quebra isso aí. Então, isso é uma coisa também que teve que aprender a adaptar aqui no país, né? Porque saiu de um país onde você não tem segurança andando dentro do seu carro, onde supostamente seria seguro, ou dentro de um prédio, um apartamento, e chega aqui onde qualquer pessoa com uma pedra pode quebrar um vidro, e isso não acontece. Você já esqueceu garagem aberta. Conta pro pessoal uma coisa interessante que aconteceu com você quando você deixou a sua garagem aberta aqui e entrou para dentro. O que aconteceu, Cláudio? Eu estava chegando da igreja, era um domingo, eu peguei minha cachorrinha e nós fomos fazer xixi, e chegamos em casa, eu coloquei a cachorrinha para dentro, fechei a porta, e no período que eu fui guardar as chaves do carro e as outras coisas, a campainha tocou. Foi muito rápido. Quando tocou, 2 policiais muito bem vestidos, muito bem armados. Um ficou mais afastado, com a mão na arma, o outro ficou mais próximo, me pediu desculpa por incomodar e falou que a minha garagem estava aberta, estava tudo bem, eles observando com muita atenção se tinha alguma anormalidade. Eu falei que estava tudo bem, ele falou porque meu portão da garagem estava aberto, eu fui pedir desculpas e fui lá e fechei o portão. Ou seja, a única abordagem que nós tivemos no que diz respeito à segurança aqui foi de um policial, não de um bandido. E é realmente um impacto muito grande, porque quando você chega aqui, você chega ainda com a síndrome do pânico da segurança no Brasil. E aqui tem coisas maravilhosas. Por exemplo, nós temos aqui dentro de um Intergarden, que é a cidade que a gente mora, uma pista de ciclismo de 40 milhas, pouco mais de 60, 70 quilômetros. E a primeira pergunta que eu fiz para o Pablo, que me apresentou essa pista, uma pista muito bonita no meio das matas, assim, a primeira pergunta foi: mas não tem sequestro? As pessoas não são roubadas? E as bicicletas são bicicletas caras, não vão roubar as bicicletas? Então, a primeira coisa que a gente pensa é no lado negativo. Mas não, simplesmente o Pablo assustou. Mas por que você está perguntando isso? Aqui não tem isso, realmente não tem. O intuito desse vídeo, América Sem Máscaras, é para simplesmente desmistificar tudo aquilo que se criam em volta dessa transição Brasil-Estados Unidos. Nós falamos aqui um pouco sobre o que é bom, e de fato o que é bom nesse país, né, Yamar, inúmeras coisas, não dá acho que nem colocar numa lista tudo aquilo que é de benefício para esse país. Agora, eu gostaria de tocar em assuntos que muitas das pessoas não falam nesses vídeos por aí, né? Que é a dificuldade da adaptação, a dificuldade dessa transição, os serviços prestados, como tomar cuidado com tipos de serviços que vão te prestar, pessoas, como no Brasil, aqui também existem pessoas que querem só tirar proveito da situação. Então esse é um dos alertas e um dos propósitos do vídeo América Sem Máscaras que eu estou fazendo. E eu queria perguntar para o Cláudio aqui, o que mais foi trabalhoso, foi mais difícil para ele na questão adaptar Brasil e Estados Unidos? Um ponto, se você tivesse que enumerar uma coisa que foi mais difícil para você vencer, qual foi a barreira mais difícil para você vencer? Olha, a barreira mais difícil é a estratégia de como você vai migrar para os Estados Unidos. Isso é o mais complicado. As pessoas hoje vendem sonhos. Olha, você vai comprar uma casa, você vai ter o visto de permanência, você vai estudar, você vai ter um visto de permanência, você vai
montar uma empresa se você tem um visto de permanência, isso não existe. Ou você estuda a lei, busca um bom advogado e procura realmente se inteirar. Aquele visto que melhor se encaixa na sua situação. Exatamente. Ou então, você vai cair no mesmo erro que vários imigrantes que estão aqui caíram. Acreditaram em promessas mentirosas e chegaram aqui e não conseguiram se legalizar. Eu tenho pessoas, Cláudio, que entram em contato comigo pela página e ele fala assim, olha, eu tenho $25 mil, então eu quero ir para aí. Eu consigo alugar um local, minha família são 4 pessoas. E a minha resposta para essas pessoas, e você que está ouvindo esse vídeo, você vai ter bastante dificuldade. A América não é mais a América de quando eu cheguei aqui. Exato. Né? Aqui tem muito imigrante. Então a pessoa que vem com $25 mil, vamos fazer uma conta rápida aqui, que é o que você passou. Você precisa, se tiver 2 pessoas na sua casa, aqui não tem ônibus. Tem ônibus, mas é muito escasso a questão de horário, é difícil. Então tem que ter carro. Então 2 pessoas, vamos comprar carros baratos, né? Nós compramos 2 carros baratos, $5 mil cada carro. Carro barato, não é verdade? Tem que ser bem barato. Bem barato, $5 mil. Então, cada um tem um carro de $5 mil. Fora esses $5 mil, você tem que pagar 6,5% de taxa para o governo quando você for transferir o carro. Fora esses 6,5% taxa de transferência. Fora a taxa de transferência, você tem que pagar a placa. Então nós vamos colocar aí que esses 2 carros vai te custar, no final das contas, quase $14 mil só para poder colocá-los rodando na estrada. Então, te sobrou aí, quanto? $11 mil. Sobrou $11 mil, aí você vai alugar um local, porque você não tem condição para comprar. Eles pedem um depósito de pelo menos 2 aluguéis. 2 aluguéis. Uma casa aí para 4 pessoas, no mínimo $1.600, $1.400 para alugar. Então você tem que deixar aí, vamos dizer, $3 mil de depósito e tem que pagar para morar aqui. Exato. Né? Então você tem que pagar o primeiro mês para morar. Então, no fritar dos ovos, todo aquele dinheiro dele foi embora, ele não tem mais reserva. Agora é a hora de começar a arrumar um trabalho. E você que já está envolvido na comunidade brasileira aí, você já conhece muita gente na comunidade brasileira, tem rodado bastante. Como é para o imigrante hoje que não tem documento? O cara que não tem, eu sei que ele consegue trabalho, quem não tem documento consegue trabalho. Mas a minha pergunta para você que tem visto as pessoas trabalharem aí sem documento. Como é para um imigrante que não tem documento conseguir trabalho aqui nesse país? É fácil, como tem muito vídeo por aí dizendo que é fácil? Olha, eu fico muito triste quando eu vejo esses vídeos de pessoas vendendo facilidade. O que eu gostaria de deixar claro é o seguinte, os Estados Unidos é o berço do capitalismo mundial. Quando a gente fala em capitalismo, você tem os benefícios e você tem o ônus da história também, que ninguém conta. O ônus é o seguinte, tudo aqui é dinheiro. O berço do capitalismo faz com que você tenha méritos pelo seu trabalho, mas esse mérito é compensado pelo dinheiro. Então nós precisamos entender que aqui, para você se estabelecer, você vai precisar de dinheiro. Porque não tem condição hoje da pessoa se estabelecer do zero, como acontecia na década de 70, né? As cidades eram menores, hoje as cidades são muito grandes. Nós hoje moramos na Grande Orlando. Para vocês terem uma ideia, a cidade é mais ou menos... o estilo da cidade é parecido com Brasília. Quem conhece Orlando conhece, a maioria das pessoas conhecem só a região dos parques. Mas a Grande Orlando deve dar mais ou menos uma extensão de 10 Brasílias. Como se fossem 10 Brasílias, uma do lado da outra. E até seria muito difícil ter transporte público que abrangesse essa região toda da Grande Orlando. Tudo que nós vamos fazer é 30 minutos de carro, 70 milhas por hora, que dá mais ou menos 112, 113 km por hora. As cidades não são tão adensadas igual são as cidades no Brasil. Então você tem que ter network. Se você não tiver network, bom relacionamento, você vai ter muita dificuldade de se estabelecer, tanto na parte profissional, quanto na parte social, você se socializar. Porque as casas são muito confortáveis, mas isso gera também uma distância na comunidade entre uma pessoa e outra. As pessoas não se encontram muito como se encontram no Brasil. Né? É por isso que muita gente reclama da solidão aqui. Exatamente. Né? E como eu estava falando, e até por isso é difícil arrumar trabalho, e principalmente para quem não tem documento. Quem não tem documento, ele pode encontrar um trabalho se ele fazer esse tipo de network, né? Ele tiver um conhecido aqui que contrata uma pessoa que não tem um social, porque aqui tudo precisa do social. Quando você foi pedir a sua internet, pedir o seu telefone,
tudo eles te pedem o Tudo social. social Se você security. não tem o social, você tem que deixar um depósito maior. Não é assim que acontece? Exatamente. Tudo que você não tem o Social Security Number, que seria como se fosse um cartão INSS É um no CPF, Brasil, como se fosse um CPF. que engloba o CPF, como É. se fosse uma identificação. A identificação aqui normalmente é a carteira de motorista, Drive License, né? E o Social Security seria realmente o CPF deles aqui, o que te abre linhas de crédito. Imigrante não tem Social Security, estudante não tem Social Security, já teve estudante no passado, mas hoje não tem mais. Você precisa realmente ter um visto de permanência para que você tenha o Social Security, senão você não vai conseguir. Então, gente, você vai conseguir trabalho. Tem muita gente que entra em contato comigo, Claudio e a Mari, e eles falam pra mim, cara, se eu chegar aí hoje, amanhã eu estou trabalhando, eu falo, olha, você tem que ter uma reserva de no mínimo aí de 6 meses a 1 ano. Eu estou botando 6 meses para ser muito apertado, de 6 meses a 1 ano, no mínimo. E aí depois você vai encontrar um trabalho, e esse trabalho vai ser um subemprego, né, onde vai ser complicado. Né? Nem o subemprego é tão fácil de arrumar. Não, nem o subemprego, né, é tão fácil. E normalmente existem aqueles brasileiros que exploram quem não tem documento. Então, para quem tem documento, ele paga $150 o dia, $180. Para o camarada que não tem documento, ele vai pagar para esse camarada $80, $90. Então ele explora. Então isso é uma outra coisa também que as pessoas não falam muito por aí, né? Uma outra questão, Cláudio, é a adaptação da língua, né? Conta pra gente um pouquinho, por exemplo, a Yamara uma vez foi, eu acredito que isso não é vergonha para nada, porque todos nós passamos por isso. A Yamara uma vez foi ligar para uma companhia que aqui chama Bright House, né, que é a companhia que cuida de TV a cabo e telefone e internet, né? E aí ela estava chamando a Bright House, como é que você chamou a Bright House? Bridget House. Bridget House. Então, a adaptação do inglês é difícil. Cláudio, você já teve que ligar em companhias para resolver um problema de luz, Várias vezes. ou um problema de água. Conta para o pessoal que realmente a adaptação do inglês, e o Cláudio é uma pessoa que já falava inglês, que quando conheceu o Cláudio ele já se comunicava. Mas se comunicar como turista é uma coisa. É uma coisa. Agora, se comunicar como residente tentando resolver um outro problema é algo diferente, né, Cláudio? Como é que é isso? O que as pessoas precisam ter em mente é que você está mudando para outro país. As pessoas não vão se adaptar ao seu jeito. Você tem que se adaptar ao jeito das pessoas Isso é importante. Né, que moram nesse país. Então, o inglês que a gente aprende no Brasil, a não ser que você estude como professor americano, é um inglês que atende a comunicação em vários países que falam a língua inglesa. Mas o inglês americano ele tem a sua característica, o inglês britânico tem a sua, o australiano tem a sua, o irlandês é diferente, e aí por aí vai. Então, quando você vem para cá, por mais que você consiga se comunicar, as pessoas veem que você não é nativo, você não é realmente um cidadão americano, e pior, eles têm dificuldade de entender o que você está falando. Né? Então, tem que colocar em mente o seguinte, comecem a estudar antes de vocês pensarem em mudar o inglês da região que vocês pretendem migrar. E vocês vão realmente, digamos assim, ter um período de adaptação menos doloroso. É engraçado depois que passa, mas na hora que você está resolvendo os problemas, você precisa resolver os problemas, é doloroso, realmente complicado. Eu quando cheguei aqui, eu estava no aeroporto de Miami e o cara me perguntou meu sobrenome. Só que ele me perguntou em inglês, ele falou, what is your last name? E aí eu não sabia o que ele estava falando, chamaram uma pessoa hispana, né? Uma pessoa um latino que fala espanhol. E essa pessoa falou qual que era o meu apelido. E eu disse para o rapaz do aeroporto que meu apelido era Cabeção. Só que eu não sabia que Cabeção, aliás, que apelido em espanhol é sobrenome, né? Então, essa adaptação é algo difícil. E esse é um dos serviços que eu, como corretor, tento prestar às pessoas. Quando você chega, é muito difícil você fazer isso. Então, eu tento ligar a internet, tento ligar a luz, tento fazer esse tipo de trabalho. Às vezes não é o inglês do dia a dia, não é o inglês mais técnico, né? Apesar de a gente estar numa localização onde tem muito estrangeiro, muito hispano, às vezes a gente encontra um pouco mais de facilidade, mas a gente percebe que o inglês ele é essencial. Então, assim, eu tento fazer isso, é lógico que
é um serviço que eu tento fazer junto com a venda do imóvel, mas a pessoa tem que se virar sozinha, né? A partir de um certo tempo ela já tem que começar a andar com as suas próprias pernas. Exato. Né? Cláudia e Amara, uma outra coisa que me preocupa muito é a forma como existe uma migração muito grande hoje pela situação política e econômica do Brasil. Tem muito brasileiro vindo para cá e gente sem noção nem onde é que está. Quantas pessoas vocês já conheceram que chegaram aqui, passaram 3, 4 meses, não deram conta e voltaram para o Brasil? Né? Então, é algo de se preocupar. Por quê? Porque as pessoas, os brasileiros de má índole que estão aqui, eles começam a se beneficiar dessa situação. Né? Então, qual o tipo de conselho que eu tenho ao meu conselho, mas eu quero ver de vocês? O meu conselho seria buscar qual é a reputação dessa pessoa que está te prestando serviço. Né? Se você procurar alguém que está te prestando serviço, procure saber a reputação dela, né? Procure pesquisar um pouquinho mais. Isso, entre na internet, procure saber o que as pessoas falam dela, não só na internet, mas se tiver algum tipo de contato, para não ter cometer o erro de entrar em alguma coisa e ser prejudicado. Nas prestações de serviços aqui em Orlando, vocês se depararam com exemplos de pessoas, ou vocês mesmos? Primeiro, acho que nós somos mineiros. Então, são desconfiados, né? Muito natureza. Desconfiados. E a gente já meio que veio preparado para isso. A gente já veio com uma certa desconfiança, porque nós ouvimos falar através de conhecidos aqui que realmente era para ir com cuidado, com relação à confiança, a percepção com a idoneidade das pessoas. Então a gente veio bem preparado, bem com o pé atrás. E seu irmão é americano, né, Exato. Yamara? E o irmão da Yamara até alertou sobre mim. Ele falou para eles, olha, tome cuidado, eu não sei, esse corretor brasileiro aí. Então as pessoas te alertaram, né? Cuidado com esses brasileiros. A diferença, vamos falar assim, da sua profissão, do corretor brasileiro para o corretor americano, que o corretor americano é um consultor de imóveis. Então ele é como se fosse um advogado para assuntos imobiliários. O corretor brasileiro eu não preciso falar, porque vocês sabem melhor do que eu. Então é isso que eu sempre falo com o Pablo. O trabalho é muito diferente. Né? Você tem um parceiro que sofre contigo, que fica alegre contigo, que batalha contigo até conseguir realmente o objetivo, que é um sonho de uma vida, que é uma casa. Né? Isso para o americano também é muito difícil. Uma casa própria para o americano também é muito difícil. Não é só para o brasileiro. Não. Né? Então, mas a grande pergunta que se deve fazer é o seguinte: você tem tempo para se estabelecer e aprender os costumes e os hábitos do outro país? A maior dificuldade que nós temos visto com os brasileiros que têm migrado para cá é que eles já chegam com um nível de ansiedade muito alto, com uma expectativa muito alta e com um tempo muito curto. E acredita no primeiro que aparece. Aí o que acontece? Não tem tempo de pesquisar, não tem tempo de se estruturar, não tem tempo de aprender e faz coisas precipitadas, e através dessa precipitação gera também decepção. Um último assunto que eu queria tocar aqui é o status no Brasil. A gente sabe que no Brasil o camarada advogado ele é chamado de doutor. Né? Aqui doutor é quem faz doutorado. Né? No Brasil, se você tem um pouco mais de dinheiro, as pessoas te tratam como doutor. Né? E aqui nos Estados Unidos, doutor tem que ter doutorado. E o pai da Yamara era até um doutor em ciências, né, Yamara? Então, engenheiro florestal. Engenheiro florestal. Papel e celular. Então ela sabe muito bem esse conceito. O Cláudio é um cara que tem suas formações, tem seus diplomas. A Yamara é uma pessoa que trabalhou em empresa grande também no Brasil, na parte administrativa. E vocês sabem muito bem que quando um brasileiro vem para cá, não importa o título que ele tenha no Brasil, aqui esses títulos não vão valer muito, né, Cláudio? Eu digo que não vai valer nada. Eu sou mais radical nesse pensamento. Mas é difícil a pessoa aceitar isso, né? Você tem visto pessoas que chegam aqui e falam, eu era isso no Brasil. Isso gera uma revolta na pessoa, né? Porque ela se via numa posição X na camada social brasileira, né? Tá quase no topo da pirâmide,
De repente ele vai ter que voltar aqui e começar na base. Né? Eu sou advogado no Brasil, peraí, mas você é advogado de legislação brasileira, que é legislação americana. Nem se você for advogado de lei e fizer uma especialização na parte de legislação internacional, não vai resolver, porque é legislação americana. Né? Então, mas eu sou engenheiro. Peraí, você é engenheiro no Brasil. Lá a gente trabalha com estrutura de concreto, tijolo em folha, tijolo cerâmico, né? Aqui não, aqui se trabalha com drywall, madeira. Então, não existe esse negócio que as pessoas dizem, você chega aqui, você faz um teste, você consegue adequação do seu diploma aqui. Não, mas não existe. Então gente, a gente não dá para se estender muito, tem muitos assuntos que a gente poderia tocar aqui. Mas nessa questão aí, eu acredito que a pessoa tem que entender o seguinte, a minha opinião, vocês me corrijam se eu estou errado, eu acredito que o brasileiro que vem para cá, ele tem que entender que aqui você vai ter segurança, qualidade de vida, as coisas funcionam, você pode deixar o teu filho ir de bicicleta para a escola e voltar, que você não tem perigo quanto a isso. Tudo aquilo que você quer, se você trabalhar um pouco mais, você consegue comprar, né? Então é acessível a todas as pessoas. Agora, em contrapartida, você... Motocicletas maravilhosas, né? A gente anda de moto, né? Mas em contrapartida, você tem que entender que você que quer vir para cá, é necessário você se programar. É necessário você entender que não existe a fórmula da criação da roda. Ninguém aí na internet que posta vídeos falando que é tudo muito fácil vir para esse país, ele não está sendo responsável o suficiente para te dizer que o tempo de adaptação, a mudança de cultura e as coisas aqui são totalmente diferentes do Brasil. Então, eu acredito que é aquele negócio, você não pode ter tudo na vida. Então, você quer qualidade de vida, você vai ter que largar a mão de empregada, porque aqui não tem empregada. E a Mari pode confirmar isso, né, Yamara? No Brasil você tinha pessoas que limpavam a casa para você. Me ajudavam. Hoje é você. Sou eu. Então, esse processo de adaptação. Então é isso aí, pessoal. Eu quero agradecer o Cláudio, quero agradecer a Yamara pelo tempo aqui com a gente. Eu espero que esse vídeo, Cláudio e Yamara, possam também ajudar pessoas que como vocês, desejam vir para os Estados Unidos. Eu sempre digo que eu vendo sonhos e eu não posso vender o pesadelo. O objetivo é esse. O objetivo de estarmos aqui é para ajudar pessoas que querem migrar para outro país, estão com essa vontade, mas não sabem como fazer. Então, nosso objetivo cristão é de ajudá-los. Né? Estamos aqui prontos para servi-los, mas sempre lembrando, você precisa vir com uma saúde financeira para se estabelecer e aprender em pelo menos um ano. Você precisa ter uma saúde financeira para que você venha com calma aprender e errar, porque todos nós vamos errar, até você chegar no objetivo, que é viver um sonho americano. Porque você vem buscando mais, né? Então você vem buscando, eu costumo falar que quem vem para buscar dinheiro, não venha. Né? Você tem que vir buscar mais, buscar qualidade de vida, buscar paz, tranquilidade, segurança e dinheiro, se for possível, né? Então é isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado e aguardem aí, porque acredito que nos próximos vídeos eu já até contactei uma advogada muito conceituada. Vou estar fazendo uma entrevista com ela, tirando bastante dúvidas sobre a questão de imigração. E vários outros vídeos. Então esse é só o segundo vídeo do América Sem Máscaras. Muito obrigado, Cláudio e Yamara. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.